Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de EBD e o tema da nossa aula de hoje é enfermidade e luto. Talvez esses sejam os dois maiores problemas da raça humana. Isso porque são situações que, independem de qualquer posição econômica, social, ele atinge todas as pessoas, deixando-as totalmente impotentes. Situações como de uma doença ou falecimento de alguém próximo foram tratadas nas Escrituras e abordadas por nosso Senhor. A maneira como os cristãos devem se portar diante de tais ataques ao ser humano é o que iremos estudar nessa lição. Quando nós falamos sobre enfermidade, duas perguntas são feitas nos círculos dos evangélicos. A doença é consequência do pecado? O cristão fiel, ele fica doente? Para responder essas perguntas, vamos refletir um pouco sobre duas pessoas. Uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento, Jó e Paulo. Para isso, vamos ler Jó 2, lá no versículo 7 e 8. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentando entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: Você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então, em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. A Bíblia relata que esses tumores foram atingindo todo o corpo de Jó, né? E alguém poderia pensar que Jó estava em pecado. Mas se a gente voltar para o versículo 3, diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Então a gente vê que, apesar de Jó estar doente, de ter todas as feridas, todos esses tumores, ele era o quê? Um homem reto, ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Muitas vezes a gente pensa que a doença do crente é derivada do pecado, porque se baseia lá em Tiago 5,15, que diz assim: E oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Muita gente às vezes associa esse versículo como se a pessoa que ficou doente foi porque ela cometeu pecados. Mas não, ele só está dizendo assim: se você cometer pecados, você será perdoado. E se você orar com fé, você pode curar o doente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A enfermidade na vida de Paulo sofria de enfermidade física que possivelmente atingiu seus olhos. A gente pode ir lá em Gálatas 4, 13 ao 15, que diz assim: Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-lo a mim. Em 2 Coríntios 12, 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo entendia que a enfermidade em sua vida cumpria com os propósitos divinos. No primeiro caso, ele foi pregar o evangelho aos Gálatas por ter adoecido. E no segundo caso, ele tinha esse espinho na carne para se manter humilde. Tanto é que por 3 vezes ele pede ao Senhor para se livrar desse espinho, mas ouve de Deus: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo assim para Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente para você. Eu não preciso curar você para você ficar perfeito, bom. A minha graça é o suficiente.
Então ele se regozija na fraqueza, porque quando ele está fraco é que ele é mais forte. Ou seja, com esses dois exemplos bíblicos, nós podemos dizer que sempre enfermidade é consequência dos pecados? Não. Mas podemos dizer que em alguns casos isso ocorre. Mas também vimos que um cristão fiel, sincero, ele pode ficar doente também, com os propósitos de Deus para sua vida. No luto, nem sempre Deus cura as pessoas. Acontece. Em alguns casos, ele permite que a enfermidade continue para que nisso seu propósito para a vida do crente seja atingido. Muitas vezes a pessoa vem a falecer ou alguma fatalidade para tratar isso na vida dos seus familiares também. Por exemplo, como é que eu posso dizer? Aos 20 anos, eu descobri que eu tinha uma doença autoimune e 20 anos, né? Uma doença que eu vou ter que tratar para a vida toda. E isso Deus trabalhou em mim. Queria cura. Nossa, eu fui que nem Paulo, pedi cura, meu Deus, me cura. Mas depois eu entendi que eu poderia conviver com aquilo, se era aquilo que Deus queria. E se Deus quiser que ele me cure, ele vai me curar. Mas se não, eu vou ter algum propósito para isso. Mas o que a Bíblia fala sobre o luto? Nós podemos aprender em meio a uma situação como essa. Lá em Eclesiastes 7, do versículo 1 ao 4, um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é o melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas os dos tolos na casa de alegria. Salomão, ele afirma que o momento de luto deveria nos fazer refletir sobre a brevidade da vida. É por isso que nós devemos levar tal conceito em consideração. Ninguém vive pensando em morrer, mas é fato que um dia a morte vai atingir a todos. Diante de tal realidade, nós precisamos constantemente avaliar nossa vida diante de Deus, para que ao partirmos, nós podemos ir morar na casa do Pai. É por isso que o coração dos sábios está na casa do luto, pois é lá que as pessoas estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nós devemos entender o luto como um momento de refletir acerca da brevidade da vida e analisar como estamos nos portando diante de Deus. O luto é algo que todo mundo vai passar um dia. Todos nós vamos perder alguém e todos nós vamos passar pela morte um dia. Nós temos que entender que isso faz parte da nossa vida e nós devemos refletir com isso. Ninguém vive pensando, oh meu Deus, vou morrer hoje, não sei o quê. É uma coisa natural. Nós devemos deixar de fazer com que a morte ela seja algo que nós devemos, sabe? Oh, nossa, morte, ninguém fala sobre isso. Todos nós vamos morrer um dia. Então nós temos que estar preparados. Até porque essa vida é só uma passagem. A vida eterna não está aqui. A vida eterna está lá com o Pai. E para chegar lá a gente vai ter que passar pela morte um dia. Mas como Jesus trata essas duas situações? Para isso a gente vai lá em João 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Entre as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais de 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? E Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até ele para acordá-lo. E seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava simplesmente falando do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamando Dídimo, disse aos outros discípulos:
Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar lá, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com a pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, a gente pode ver que no versículo 1, Lázaro está enfermo. Mais à frente, Jesus diz no versículo 4 que essa enfermidade seria para a glória de Deus. E que Jesus, ao saber da enfermidade do amigo, ele fica mais 2 dias no lugar onde ele estava. E no versículo 15 ele diz que tinha um propósito na vida dos seus discípulos com esse episódio. E quando Jesus chega lá, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido e sido sepultado. E Jesus chama, no versículo 25, a atenção das pessoas para a vida eterna. Quando ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus ele fica comovido quando ele vê Maria chorar no versículo 33. Ao mesmo tempo, Jesus ele chora diante do sepulcro de Lázaro. Ele enfrenta o problema da enfermidade, compreendendo que existia um propósito maior, um propósito de Deus para a vida das pessoas. A ênfase de João é mostrar que os sinais que indicam que Jesus é Deus e somente Deus pode interferir naquilo que para os homens é impossível, fazer a vida voltar ao corpo. Mas também vemos que Jesus ele tinha emoções, ele se comove ao ver Maria chorar. Quando ele vê o lugar que o amigo dele está sepultado, ele também fica triste. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando ela diz: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, cada um está fazendo a sua parte. As enfermidades, a morte, ela faz parte da vida do ser humano. Então, nós temos que ter no luto a oportunidade de testemunhar as pessoas para falar sobre a vida eterna. Como Jesus ele fala nesse episódio.
Ele diz, para provar que eu sou o Filho de Deus, que eu estou aqui, que é Ele que me enviou. Isso foi feito para isso, tinha um propósito maior. Nada com Deus é sem propósito. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Às vezes a gente não entende o propósito que Deus tem na nossa vida, mas Deus está com um propósito. Nós podemos ver que Lázaro, ele morreu. Na verdade, Lázaro fica doente, Jesus escuta, e mesmo assim ele passa mais 2 dias, ele atrasa mais 2 dias a viagem. E a gente vê, né, que as pessoas, os judeus que estavam ao redor, eles dizem, mas esse homem era tão amigo, se ele tivesse aqui, ele poderia, ele curou cego, ele fez isso, ele fez aquilo. E não poderia ter impedido que o homem morresse, mas Deus tinha um propósito maior. Ele poderia ter curado Lázaro, mas ele tinha um propósito maior, que era trazer Lázaro de volta à vida. Para mostrar que ele é o dono das nossas vidas. Ele tem o poder de trazer de volta. Que só Deus poderia fazer isso. Para mostrar que ele era o Filho de Deus. Que ele era o Deus encarnado na terra. Mas como nós podemos ajudar as pessoas que sofrem? É muito difícil para qualquer pessoa enfrentar uma enfermidade, um luto. Nós precisamos, como cristãos, auxiliá-las nesse processo com muita paciência e sabedoria. Às vezes a gente vai para um hospital e não devemos ficar, sabe, com os enfermos só falando. Às vezes eles estão precisando de alguém para conversar, sabe, não para escutar. Eles precisam que alguém escute. Às vezes eles precisam de uma demonstração de carinho. O hospital não é lugar para a pessoa ficar puxando a orelha de gente que está doente. E sim demonstrar compaixão, demonstrar amor, demonstrar que você se importa com aquela pessoa. Na mesma coisa, o funeral não é um lugar para você ficar falando mal do falecido. Nós precisamos levar consolo às pessoas que perderam os entes queridos. Como a gente pode ver no episódio de Maria, Marta e a morte de Lázaro. Maria e Marta estavam sofrendo. E mesmo assim, Jesus foi lá consolar. Ele chora com eles. Ele traz o consolo. E ele se comove com o choro das irmãs e vai lá e diz, Lázaro, vem para fora. Então nós temos que ter essa compaixão, esse amor ao tratar disso. Da mesma forma, nós podemos observar que lá em 2 Coríntios 1:4, Deus fala o seguinte para nós. Que bendito seja o Pai, a partir do versículo 3. Bendito seja o Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar as que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós padecemos. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também na nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província de Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: bendito seja o nosso Senhor, porque Ele nos consola em todo momento. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar também. Aquilo que nós recebemos, nós temos que dar também para os nossos irmãos. Então, Deus nos consola das nossas angústias, mas nós também devemos consolar nossos irmãos. Aquilo que nos é dado de graça, nós devemos dar de graça para os outros. E ele continua falando que, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a consolação. Paulo está dizendo, como Jesus falou lá no versículo, no mundo tereis aflições, mas não se preocupem, porque eu já venci o mundo. Deus já venceu tudo isso. Apesar de qualquer sofrimento que nós vamos ter, seja por enfermidade, seja por um luto, seja pela perda de alguém, Deus está contigo e Ele vai te sustentar. Porque de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. E muitas vezes a gente não sabe consolar as pessoas, sabe? E isso é muito triste, porque como cristãos é o nosso papel
Lá em Salmos 116:15, diz o seguinte: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Em algumas versões ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste das minhas correntes. Então Deus ele é precioso na nossa morte aos olhos de Deus, porque nós estamos indo para com Ele. A mesma coisa lá em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Então Deus vai estar lá enxugando cada lágrima. A morte não vai existir, o luto não vai existir, não tem dor, não tem pranto, porque todas as coisas se passaram. Quando nós estamos com Deus, Ele é o Consolador. Ele está lá conosco para nos trazer o consolo no momento de perda, no momento de enfermidade. Então, quando a gente encontra uma pessoa que ela está precisando de um consolo, nós podemos mostrar Deus para a vida dela, nós podemos apresentar para ela conhecer o verdadeiro consolo, o verdadeiro amor. Certamente nós não esgotamos o tema da enfermidade e do luto. Foram sugeridas algumas ferramentas a fim de que você possa socorrer alguém nos acontecimentos. Existem igrejas que já trabalham com esse ministério de capelania hospitalar, aconselhamento de pessoas que sofrem. Então, nós podemos trazer isso para a nossa igreja, nós podemos fazer isso, nós podemos nos capacitar para cuidar de pessoas assim. A Bíblia é o maior manual de instrução para nós como cristãos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês possam ter todo o amor e o consolo de Deus e que acreditem firmemente que Deus está aí com você em cada segundo da sua vida e que tudo na sua vida é propósito de Deus. Você pode até não entender, mas é propósito. Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.